Lucas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Nós vamos ser relembrados nessa manhã de algo muito importante na nossa vida com Jesus, no início dela e ao longo dela, através da vida de Simão, mais tarde conhecido como Pedro. Vamos ler o texto juntos? Você me acompanhe, por favor. Eu estou lendo aqui na nova versão transformadora, então se alguém tiver com a NVI, vai ser um pouquinho diferente. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Então a multidão veio para ouvir Jesus. Aqui é um relato de Lucas, então tem um pouco da visão dele já pós-evento, né? Então Lucas está dizendo que eles vieram para ouvir o que Jesus tinha para dizer e que eles reconheciam aquilo como sendo uma palavra de Deus, um mestre. E ele então pede a ajuda de Simão, que não era o discípulo ainda. E eles entram no barco, então Jesus não era barqueiro, então Simão foi com Jesus até um pouquinho para dentro da água, provavelmente ficou sentadinho lá. E Jesus começou a falar às multidões, porque como sabe o que Jesus era, ele entendia um pouco de acústica e de física, e afinal de contas ele criou o mundo. E ele falou, acho que vai ficar melhor se eu falar aqui da praia, vai dar para o pessoal ouvir melhor. Além do mais, eu não preciso ficar nessa aglomeração em cima de mim. Eu adicionei isso, tá bom? Não está na Bíblia, gente. Versículo 4. Quando Jesus terminou de falar, ele disse a Simão, veja que agora aqui já é um particular, né? Simão ali no barco. Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor um mestre, quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Vocês viram a imagem que eu mandei lá no grupo? Ah, tá bom. É meio assim, né? Estava testando a inteligência artificial, mas ela dá umas exageradas feias, assim. Mas dá para você ter uma ideia da cena. Versículo 8. Quando Simão Pedro se deu conta de que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo. Simão estava com medo. Não tenha medo, Simão. De agora em diante, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Tua palavra é capaz de discernir nossa vida lá no profundo, Senhor. E Tua palavra muitas vezes é tão desafiadora, Senhor. Desconfortável até, Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, a cada um de nós, Senhor. E nos ajude a absorvermos aquilo que o Senhor tem para nós, através desse relato. No nome de Jesus, no Teu nome.
é que nós pedimos. Amém. Esse texto aqui é um texto, se você olhar com cuidado, maravilhoso e desafiador para cada um de nós. Assim como as canções que o Lucas escolheu para hoje. O Lucas não estava com dó de vocês, nem dele mesmo, nem de nós. A gente sempre vira e mexe e canta canções desafiadoras. Porque soa lindo e maravilhoso, nós dizemos: eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais, tu és meu tudo, tu és meu tudo. E às vezes não precisa chegar nem segunda-feira e a gente já esqueceu isso, no domingo mesmo, ele já não é mais o tudo. A gente já começou a pensar em carreira, em sucesso, em resolver problemas, em cuidar da nossa vida e resolver aquilo que não está certo. E já esquecemos dele. Esse texto aqui de Jesus nos mostra um desafio muito prático. Eu queria olhar com vocês esse texto pedaço a pedaço, para que a gente veja isso. Eu chamei essa mensagem de: e se Jesus entrasse no seu barco? E se Jesus entrasse no seu barco, o que poderia acontecer? O que espera-se que aconteça? O encontro com Jesus é um encontro que muda tudo. C.S. Lewis é um filósofo, teólogo, escritor extremamente famoso, mas ele era um ateu e era totalmente desconectado da cristandade por muito tempo. E ele mesmo descreve em suas biografias de que era muito improvável ele se converter, na maneira como ele pensava e vivia. E para ele mesmo, ele fala: a minha conversão é algo que eu não sei explicar, é completamente inesperado e não estava nos meus planos. Eu resisti muito tempo a Deus, à ideia de Deus, à necessidade de Deus. E um dia ele percebeu que não poderia ignorar essa verdade na sua vida, e através das Escrituras ele foi levado a crer em Deus. Um outro irmão interessante que chama Lee Strobel, não sei se vocês já assistiram, tem um filme da vida dele, recomendo até assistir. Contrário totalmente ao Evangelho, a pessoa de Cristo, a ideia de seguir a Jesus. Brigava com sua esposa por causa disso, porque ela começou a frequentar uma comunidade. E ele dizia a ela: isso é bobagem, isso é invenção. Eu vou mostrar a você que isso é bobagem. E ele pegou de empreitada mesmo. E ele começou a ir atrás de todos os detalhes, livros, textos, relatos, testemunhos, checa aqui, checa ali. Aí ele chegou na ressurreição, aí deu um problemão para ele: como é que nós vamos lidar com isso? Aí ele foi atrás de especialistas, investigou o tipo de morte, a condição. Resultado, ao final disso, ele falou: eu estou perdido, porque não tem como eu não crer naquilo que eu estou lendo e descobrindo. E ele se tornou um defensor da fé, quando ele era um crítico ferrenho à fé. Irmãos, quando o encontro com Jesus é verdadeiro, há transformação, há mudança. E é isso que a gente encontra no relato de Lucas 5, de 1 a 11. Esse texto nos fala de um impacto, de um verdadeiro encontro com Cristo, um chamado respondido de forma apropriada. Vamos dar uma olhadinha no textão, vamos acompanhar a história do que está acontecendo aqui. Primeiro momento ali, a gente tem Jesus entrando no barco. Então, 5, 1 a 3, fala de Jesus, chegou para pregar, as multidões estavam por ali, à volta dele, e ele resolveu entrar no barco. Nesse momento, Simão ainda é um espectador, e Lucas é tão detalhista, né, como diz o próprio texto, nos ensina que Lucas gostava dos detalhes, que ele faz questão de botar o nome do Pedro, Simão, naquele momento, né? Então, você vê, ele não chama Pedro, ele podia chamar de Pedro, ele está contando essa história anos depois. Então, o nosso amigo Pedro, nesse dia, mas ele quer que a gente entenda aquele contexto, de onde, o que está acontecendo. É Simão ainda, não é Pedro. Então, Simão tinha chegado de uma pescaria frustrada. Jesus senta no barco e começa a ensinar o povo. Simão já tinha ouvido falar de Jesus com certeza. Naquela época, naquele momento ali, já era difícil que alguém não conhecesse algo sobre esse tal mestre que todos estão falando.
Mas ele ainda não tinha sido transformado por Jesus e não tinha tido uma experiência pessoal com Cristo. Aqui nós podemos ver a maneira como Deus vai trabalhando e como nós cremos, saber que Jesus está sempre próximo, ensinando, sempre disponível para nós de uma certa forma. Simão não estava percebendo isso ali, ele estava apenas vivendo a sua vida. Talvez um princípio para nós vermos aqui, que Jesus está sempre atento à nossa vida. Está sempre procurando uma forma de entrar e de alcançar a nossa vida, de entrar no nosso barco. A verdade é que muitos ouvem falar de Jesus, hoje ainda, fora e dentro das igrejas, mas não deixam que Ele entre verdadeiramente em suas vidas. Nós também, muitas vezes, fazemos isso, mesmo tendo toda a informação e todo o conhecimento que nós temos. Muitas vezes a nossa vida não está centralizada na pessoa de Cristo. E aí a gente canta, seja o centro, e a gente tem que cantar mesmo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso dizer a palavra de Deus, ainda que eu não a sinta da forma correta. Eu preciso proclamar a palavra de Deus, porque ela é verdade. E vez após vez, eu vou forçando o meu coração, a minha mente, a se submeter à verdade de Deus e não à verdade que eu carrego. E esse é o desafio nosso, não é? Submeter a nossa verdade à verdade de Deus. Nós fazemos planos, nós inventamos coisas, e nem sempre isso é o que Deus está planejando para nós. E nós não deixamos que Ele entre no nosso barco, aqui na nossa metáfora, Ele realmente esteja entrando na nossa vida. O que Pedro... gente, me ajuda aí. O que Simão... Estão fazendo um esforço para chamar ele de Simão, para a gente pegar o fio da meada aqui até a transformação. O que Simão está descobrindo é que Jesus deseja muito que nós o vejamos não apenas como mestre. Simão via Jesus como um mestre. Não é suficiente. Muitos veem Jesus como mestre. Muitos que não creem em Deus veem Jesus como mestre. Muitas pessoas sem qualquer fé veem Jesus como mestre. Ver Jesus como mestre não é suficiente. Não é para ser. Jesus não teve em seu plano vir para apenas ser alguém que seria ouvido. Ele quer entrar no nosso barco. Em Lucas 17, 21, outro texto, a gente vai ler, né? O reino de Deus está no meio de vós. Há algo acontecendo aqui que é mais profundo. Na sequência, então, versículo 4 e 5, diz assim: quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos dura a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Veja, Simão obedece o mestre, porque ele o reconhecia como mestre, mas ele não estava obedecendo. Por isso que é legal ver a narrativa e colocá-la no tempo certo. Esse Simão aqui não estava obedecendo aquele Jesus que faz milagres, o Salvador do mundo, aquele que ele reconhece mais tarde como, né, a pedra fundamental, aquele que tu és o Cristo, aquela declaração poderosa, jamais vou te trair, Senhor. Não é esse Pedro, é Simão que vê um mestre. Olha, quem entende de pesca sou eu. O Senhor entende de Bíblia. Reconheço isso. O Senhor é um bom mestre. Por respeito, já que o Senhor é um mestre em Israel, um rabi, né? Não vou aqui na frente de todo mundo ainda falar assim, que meu barco, acha outro. Acabei de chegar, estou cansado. Trabalhei a noite inteira. O Senhor não tem outro barco, não? Eu fiquei me perguntando, enquanto revendo, estudando esse texto, o quanto aqui foi só Jesus observando as coisas acontecendo, o quanto talvez já fosse de intenção do Senhor mesmo alcançar Pedro logo. Fico imaginando Jesus, né, pregando lá a lei de Deus, explicando os textos de Isaías, e ali pensando, esse Pedro não vai ver só o que vai acontecer daqui a pouco. Simão. É que Jesus já sabia que ele ia ser Pedro depois. Eu gosto de pensar que quando eu estou distraído como Simão, Jesus está pensando em mim.
Amém? Isso é uma esperança e um descanso que a gente não pode deixar passar. Pregando às multidões e já dando um sorrisinho. Parece aquele sorrisinho do Jesus do The Chosen, né? Quando ele dá um sorrisinho assim. O Pai já me falou qual que é a próxima missão. Ah, Pedro. Ô Simão, se você soubesse que você será Pedro. Mesmo quando nós estamos distraídos, tocando a vida. Estou cansado. Se Jesus ainda vai tomar mais um tempo meu. Vamos falar a verdade. O que vocês acham que Simão queria fazer? O que você acha que Simão precisava fazer? Dormir, descansar e cuidar da frustração. Porque aquele dia frustrado significa um dia de incerteza. Ele vivia disso. Ele não era um trabalhador assalariado, nem tinha uma empresa. A não ser a empresa Simão e Companhia, Pescados, né? Não tinha pesca, não tinha... Era dia depois dia, ele ia pegar o peixe. Quem já foi na praia aqui? Eu cresci até os 12 anos em Florianópolis, era muito comum a gente ir, às vezes, lá em Jurerê, Canasvieiras, e a gente acompanhava os pescadores chegando com os barcos. Era muito divertido, uma alegria. Mas pensa o dia que a rede vinha vazia. Porque ali na praia eles já começavam a vender para a gente uns pescados, e dali eles levavam para o mercado municipal. Não tem. O cara, provavelmente Pedro saía lá do barco, arrumava as redes, como Jesus falou ali, como Lucas falou que ele estava fazendo, e aí ele chegava lá mais na beira da praia, perto ali já da terra, e tinha um cara esperando lá. E aí, o que temos hoje para levar para o mercado? Vim buscar peixe. É uma coisa em cadeia, sabe? Eu não vou ter o que te vender, você não vai ter o que te vender, e aquela pessoa que precisa comer também não vai ter o que comprar. É um processo, é assim que Pedro estava. Às vezes nós estamos assim também. E o Senhor está olhando para nós. O Senhor está olhando para nós. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse trecho dessa palavra aqui, é que apesar de Simão estar cansado, frustrado, com o fracasso da noite anterior, por respeito a Jesus, o Mestre lhe decide obedecer. Ele não retruca, ele não questiona, ele faz uma ponderação, né? Típico de Simão e típico ainda de Pedro mais tarde, né? Fosse João, acho que falava, claro, bom mestre, né? Amado mestre, vamos pescar. Pedro tem que dar a senhora não sabe nada de pescaria, mas vamos lá, o Senhor, eu vou obedecer. Ele obedece esse mestre, ele obedece, ele demonstra respeito. Mas esse não é ainda o Simão que amava Jesus, ele só estava indo com as coisas que estavam acontecendo. Ele estava pensando, vamos lá, tá bom, já está. Se fosse pessimista, ele falaria, está tudo, né? Esculhambado mesmo, o dia foi horrível, já enfia o pé na jaca, mais um pouquinho ficar aqui. Quantas vezes nós estamos também desanimados, né, achando que nada vai mudar. Outro dia de frustração. A verdade de um princípio que a gente vê aqui em tantos outros textos bíblicos e tantas outras narrativas é que o reino de Deus ele tende a se manifestar quando nós confiamos em Jesus. Mesmo quando as adversidades, as circunstâncias dizem o contrário. A obediência a Cristo sempre abre caminho para a sua manifestação. Nós vimos isso algumas semanas em Moisés, nós vimos isso em Noé. Vocês estão entendendo? A obediência abre caminho para a manifestação de Deus. Quem me ama faz aquilo que eu peço. Não é um autoritarismo, é porque Deus entende a forma da bênção chegar até nós, que é através da obediência. Hoje de manhã na leitura bíblica, que eu estou em dia, viu? Porque eu li hoje cedinho, senão eu estaria atrasado. Quer dizer, eu estou em dia com ontem, tá? Vou ser bem honesto, eu li hoje de ontem. Então, pode ser que eu esteja atrasado amanhã. Vai depender de eu ler de hoje. Mas eu estava lendo Levítico. Ô livrinho difícil, gente. E hoje mesmo, um dos capítulos 27, se não me engano, falava bênçãos a partir da obediência. Consequências a partir da desobediência. Toda a Bíblia funciona assim. Simão
obedece ao Senhor. Aí nós chegamos na terceira parte, algo totalmente inesperado acontece. Então o milagre acontece, o extraordinário acontece, o impossível acontece. Porque não somente eles pescaram alguma coisa, mas eles pescaram muito. E eles pescaram o que eles nunca tinham pescado na vida. Eles não ficariam espantados, eles não ficariam até com medo, se eles tivessem pego legal, Jesus, o senhor está na média aí. Não era um barquinho com uma boa quantidade de peixe. O cara não deu conta do peixe, o outro barco quase não deu conta também, e eles quase, talvez, acharam que ia até afundar de tanto peixe. O milagre traz à vida de Pedro a percepção do divino, do sagrado e da mão de Deus agindo de maneira poderosa, inesperada, por um ato de obediência, por um ato de confiança no Mestre. Pedro tem um encontro poderoso com Jesus. E encontros poderosos com o Senhor, encontros poderosos com o Espírito de Deus hoje, com o Espírito Santo, eles vão sempre apontar numa mesma direção. E essa mesma direção, básica, fundamental, nós encontramos também na vida de Pedro. O texto diz no versículo 8, quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, quando ele se deu conta do que estava passando ali, no meio de como ele ficou talvez agitado com aquela situação toda, quando ele se deu conta, caiu de joelhos diante de Jesus. Quando nós encontramos a presença de Deus de forma verdadeira, quando nós realmente temos os olhos abertos para ver com quem nós estamos lidando, não é o Mestre apenas. É o Messias. É o ungido de Deus. E aqui Jesus é o Cristo, não só mais Jesus no nome, mas Jesus o ungido, Jesus Cristo. Os olhos de Pedro se abrem e ele percebe que ele está na presença, uma presença santa. E tantos outros textos que vocês já leram, similares. Ele diz, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um pecador. Um encontro genuíno com o Espírito de Deus, que nos revela a face de Cristo, que toca o nosso coração, nos leva e nos levará sempre a estar de joelhos, rendidos, entendendo que somos pecadores. O milagre revela a divindade de Jesus e Simão é tomado por temor. Ele é tomado por temor. Assim como Isaías no templo, Isaías 6:5. Isaías fica desesperado, porque ele tem um encontro com a presença do Senhor, ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um homem impuro e vivo. Se eu fosse puro, eu vivo no meio de um povo impuro. Pessoas que não te obedecem, pessoas que não te reconhecem, pessoas que estão com as suas costas viradas para ti, Senhor. Elas não se preocupam com o que o Senhor se preocupa. Apesar de tudo que o Senhor falou sobre vida com Deus, sobre santidade e obediência. É o mesmo espanto de João em Apocalipse. Simão sente o peso da santidade de Jesus e da sua própria indignidade. O medo de Simão é muitas vezes o medo de muitas pessoas. O que vai acontecer agora? Talvez um misto de sensações, conhecendo o texto, onde Deus diz que ninguém verá a minha face e viverá. Ó Senhor, o que vai ser da minha vida agora? Porque, irmãos, quando Deus encontra o nosso coração, e nós temos uma revelação da nossa pecaminosidade, é uma situação de terror. Vocês já viram a história de Jonathan Edwards? E o famoso sermão dele, Pecadores nas mãos de um Deus irado? Aquilo deve ter sido complicado.
um homem simples, basicamente lia seu sermão. Mas Deus veio de uma forma tão poderosa com convicção de pecado que o relato das pessoas, ouvindo a mensagem, era de que o chão estava abrindo e elas estavam caindo no inferno. Tipo assim, esse é o que eu mereço. E Deus estava fazendo isso para revelar sua graça e sua bondade, e aquelas pessoas voltando o seu coração para Deus. Não é brincadeira, Simão estava com medo, porque Jesus mesmo nos confirma, ele diz, não temas, Simão. Eu sei que você está assombrado agora. Talvez você está preocupado porque você não estava me dando atenção, né? Quando eu cheguei aqui. Talvez porque você resmungou na hora que a gente saiu com o barquinho. Porque tanto barco aqui. Por que não pegou aquele que acabou de acordar? Sabe essas coisinhas pequenas, mas que nessa hora, e Jesus, no seu amor, na sua graça, ele só diz, não temas, Simão. Ele não expulsa Simão, ele não repreende Simão, ele diz, não temas, eu tenho algo para você. Muitas vezes nós não nos aproximamos do Senhor por tantas razões. Nós temos medo que talvez nós não sejamos dignos. Talvez nós nos esquecemos que é na presença de Jesus que nós somos transformados. Mas Jesus, assim como com Pedro, com Simão, ele está chamando para mais perto. Ele chama, não temas e vem comigo. Simão não resiste, ele não tenta controlar a situação, ele confia plenamente. O encontro com Jesus revela quem somos, ao mesmo tempo que revela quem Jesus é. Não preciso citar aqui a história de Paulo, por exemplo, né? O maior avesso ao Evangelho e à pessoa de Cristo. Eu tenho falado aqui já há algumas semanas como, se você parar para olhar, você vai ver como o mundo, a sociedade hoje, é uma sociedade anticristo. Tudo na sociedade hoje, a luta maior, velada, consciente ou inconsciente, é para desfazer o aspecto de Cristo como ungido, como Cristo. Ele tem que ser um bom mestre, não é? Ele tem que ser uma pessoa respeitável, está no mesmo nível de Buda, está no mesmo nível de Gandhi, está no mesmo nível de Maomé, está no nível de pessoas até menos famosas. Tudo na sociedade vai tentar desfazer. Cristo é de fato, como ele disse, a pedra de tropeço. Ele incomoda. Ele incomoda porque o que ele pede de nós é pesado num certo sentido. Pesado no sentido do que exige de nós. Por isso que nós temos que voltar para a palavra de Jesus, quando ele diz, não temas. Não tenha medo. Versículo 9 e 10 diz, pois ele e seus companheiros ficaram espantados. Aí Jesus disse, não temas. Ele disse, de agora em diante, você será pescador de gente. E assim que eles chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu estou rindo aqui porque eu estou me lembrando de um negócio que eu nem tinha pensado lendo o texto. O que você acha, você aí, pensa comigo. O que você acha de ter ganhado na Mega Sena? Agora, você acabou de ver os números aí. E a hora que você sai daquela porta, você joga o papel fora, porque deixaram tudo e seguiram Jesus. A maior pesca da sua vida. Uma grana boa, feita naquele dia, tudo certo. E o texto diz que eles deixaram tudo. A vida, o trabalho, o lucro, o ganho. Tudo certo. Não roubaram, não enganaram. Tudo certo. Tudo certo. Deixaram tudo para seguir a Jesus. Porque, como diz João, 1 de João 4,18, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, lança fora o medo. Aí eu te pergunto, o que é que Pedro, Simão, o que é que Simão, virando Pedro,
encontrou em Jesus? Amor. Amor. Cantarei teu amor para sempre. Está tudo conectado. Está tudo conectado. Deixar tudo para seguir Jesus, é o que o versículo 11 diz. O texto termina com uma resposta radical para uma pergunta radical. Simão e seus companheiros deixam tudo e seguem a Jesus. Irmãos, o reino de Deus, ele exige de nós uma resposta. As Escrituras são claras. O reino de Deus é tomado à força e só os fortes se apoderam dele. É um sentido de dizer, a hora que você conhece, você vai ter que tomar uma posição firme. Você não vai fazer o reino funcionar para você, você não faz nada, você não é capaz de nada. É tudo no poder da sua graça que opera em nós. Mas você precisa responder ao chamado. Jesus inicia o contato. Jesus vê onde você está. Ele se aproxima. Tudo começa com Ele. Mas uma vez que Ele chega a você e a mim, a resposta está conosco. E não é difícil a gente começar a pensar em algumas coisas. Por exemplo, o que é que nós estamos segurando que nos impede de seguir Jesus completamente? Aí vem a parte do desafio. Será que nós estamos dispostos a confiar nele mais do que em nossa própria segurança? Primeira Reis 19, você lembra da história de Eliseu? Quando Eliseu passa e joga a capa sobre... Quando Elias passa e joga a capa sobre Eliseu, aí Eliseu fala assim, deixa eu resolver umas coisas. O Elias fala, você não entendeu para que eu estou te chamando? Aí Eliseu dá uma pensadinha e ele fala, eu vou ter que tomar uma decisão radical. Ele mata os bois que ele estava trabalhando no arado, faz um sacrifício, pega a carroça, o arado, na verdade, queima tudo aquilo. O que ele está dizendo para ele mesmo? Abandono, não tem como eu voltar. Você já pensou que radical que é isso? Assim, olha, eu me conheço o mínimo para saber que se eu não me livrar disso de vez, eu vou voltar para isso aqui. No primeiro sinal de dificuldade. Lucas 9:62 diz, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. São expressões que aparecem nos evangelhos, como essa da história de Eliseu. Mateus 8, Jesus disse, Senhor, o discípulo disse a Jesus, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Nem todos são como Simão, que largam tudo e já saem. Alguns têm dúvidas. Alguns de nós temos dúvidas. Alguns de nós temos medo do que vem depois de dizer sim a Jesus. E se ele pedir para mim para fazer igual aquele missionário? E se ele pedir para mim para ser o próximo Carlinhos e Marcela? E largar tudo e ir para outro país sem nada? Não é? Jesus diz a esse jovem, deixa os mortos sepultar os seus mortos. A outro ele diz, segue-me. E ele responde, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Ele diz também, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Você vai e anuncia o reino de Deus. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí, esse texto é duro ou não? Estava falando a verdade ou estava criando um clima só? A vida cristã é desafiadora para nós. Nós queremos conhecer mais a Deus, nós queremos mais de Deus na nossa vida, mas a gente precisa entender que existe esse custo. Você está pedindo para Deus confiar coisas a você, mas você e eu, às vezes, não estamos sendo fiéis no pouco ainda. Simão começou já com tudo, porque ele abandonou tudo também. Jesus, eu até lembrei aqui, anotei, eu ia falar isso e de fato está aqui.
O pessoal aproveitou esses textos e escreveu aquela música, né? E eu me despedi dos meus pais, nem sei cantar ela. Eu queimei minhas carroças, eu afundei meus barcos nos cais. É uma forma de dizer, eu deixei tudo de um jeito que não dê mais para voltar. E a frase que eu gosto é que diz, né? Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. Se a gente não se colocar numa condição onde que a única coisa que a gente tenha é Deus, a coisa não vai começar a progredir. E eu sei que o desafio é nós fazermos isso em meio à nossa vida normal, certo? Com os afazeres que a gente tem, mas é uma atitude, é um desejo, uma busca constante de controlar a nossa vida, de administrar a nossa vida, de forma que todos os outros planos sejam inferiores ao plano de ser, de fato, um discípulo, que entrega ao Senhor tudo e que o representa. Esse é o chamado e um desafio enorme para todos nós. Nossa conclusão é uma pergunta. Jesus quer entrar no seu barco. Você vai deixar? Será que eu vou deixar? Será que eu tenho deixado ele estar no meu barco? Lembrei de outra musiquinha antiga, mas essa acho que não tem muito a ver com a mensagem, né? Qual você acha que é? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Essa é do outro texto lá do temporal. Mas Jesus está no barco. Simão se tornou pedra na formação da igreja, alicerce ali junto com os discípulos. Até hoje os alicerces estão sendo formados na pedra angular, que é Cristo. Ele estava lá no início. Ele era apenas Simão, mas ele virou Pedro, porque ele abandonou tudo para viver para o Senhor. É o mesmo que vai declarar depois, tu és o Cristo, só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde que eu vou? Vocês querem ir para lá também? Jesus falou. Não, Senhor, nós não temos mais para onde ir, e nós não temos para onde voltar. Eu não tenho mais barco, eu não tenho mais negócio, eu não tenho mais arado, eu não tenho os bois para trabalhar para mim. Eu me desfiz de tudo para estar com o Senhor. Simão começou aquele dia como um pescador e terminou com um novo propósito na sua vida. Ele não apenas testemunhou um milagre, ele foi transformado. O encontro com Jesus transformou a vida dele. Daquele dia em diante, nada mais foi o mesmo. Uma longa jornada para ser vivida. 3 anos e ele ainda acabou 3 anos negando Jesus. Mas foi restaurado, porque a vida com Jesus é uma jornada. E a gente não vai fazer ela de forma perfeita todos os dias, mas a gente precisa estar indo para frente. Eu quero voltar rapidamente antes da gente encerrar na figura que eu falei, de Lucas 9:62. Se ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa declaração, ela enfatiza a necessidade de comprometimento, mas olha que interessante, ela é também uma referência a um trabalho agrícola, um trabalho feito na agricultura. E a ideia aqui que Jesus estava dando também era que quando alguém ara a terra, se ela olha para trás, você sabe como funciona o arado, né? Quem não sabe? Você vai passando com o arado, ele vai fazendo um quê atrás? Um buraco, um sulco, para você poder colocar as sementes depois. E que ele diz o seguinte, quando Jesus diz isso, ele está dizendo o seguinte, se o cara que está conduzindo o arado ficar olhando para trás, ele vai fazer um troço todo torto. Ele não vai seguir. Por quê? Porque para ele fazer reto, ele tem que estar olhando para frente. Seguindo sempre em frente. Siga em frente. Não olhe para trás. É assim que tem que ser feito. Se você ficar olhando para trás, você vai prejudicar aquela plantação. Você vai prejudicar o andamento da sua vida com Deus. Você vai prejudicar até o andamento da sua comunidade com Deus. Porque nós somos um corpo. Nós estamos juntos. Amém? Alguém pode chamar lá a Bia, as meninas, para a gente fazer a ceia juntos? Nessa manhã eu queria convidar vocês a participarem da ceia com esse texto na mente de vocês.
Porque o convite da mesa é um convite para estar com Jesus. É um convite para deixar Jesus estar na nossa vida. Né? Ele diz, tome o meu corpo, tome o meu vinho, façam isso em memória de mim. Como se ele dissesse, não esqueçam que eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu vim para que vocês possam ter comunhão com o Pai. Eu vim para que vocês tenham o Espírito Santo vivendo em vocês. Recebam de mim. Recebam de mim. Recebam a bênção do meu sacrifício e da minha obra em favor de vocês. Nossa. Joia. Vocês podem colocar de pé junto comigo, por favor? Vou pedir para as crianças ficarem com seus pais agora. Suas mães, seus pais. Tá bom? Para a gente fazer isso junto. Feche seus olhos aí, baixe sua cabeça um pouquinho. Deixa o Espírito Santo falar com você. Na vida de Simão, Jesus foi lá e interagiu com ele, entrou no barco, conversou com ele. Hoje, por causa do mesmo Jesus, nós temos o Espírito Santo. E é Ele que revela Cristo para nós. E eu vou confiar a Ele que Ele vai falar ao seu coração com relação ao comprometimento da sua vida com Deus, porque isso é o mais importante. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Talvez seja um bom exercício de meditação bíblica você imaginar você sentado com Simão, no mesmo barco, ouvindo Jesus falar à multidão. Talvez a sua situação seja diferente da de Pedro, não seja a pesca frustrada, mas sejam outras situações. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração a verdade de que o Senhor sabe a situação que você está nessa manhã, como Ele sabia de Pedro. E algo poderoso para a sua vida nessa manhã é o fato de que, ainda que Jesus possa resolver o seu problema e te dar uma grande pesca, o que Ele quer mesmo é que você abandone tudo e o siga. Porque a sua alegria e a vida eterna é essa, que conheçam ao Pai através do Filho, no poder do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. Essa manhã eu incentivo você a abrir o seu coração mesmo, aí diante do Senhor. Entra no meu barco, Senhor. Se você tiver coragem de orar isso, ore, entra no meu barco, Senhor. Muda a direção da minha vida. Me faz esquecer a preocupação com os peixes. Dá-me convicção, Senhor, de quem o Senhor é. Porque ao reconhecer o teu amor, eu tenho certeza que eu vou segui-lo. Essa é a resposta natural.
Vou dar um tempo para você estar orando mais um pouco. Deixe o Senhor falar o seu coração. Talvez você não vá falar, mas vai ficar em silêncio diante do Senhor. Creia que o Senhor está aqui nessa manhã, porque Ele está. Do mesmo jeito que Ele estava em presença com Simão. Ele está aqui hoje pelo Espírito Santo dEle. Enquanto a equipe canta essa canção, eu vou dar esse tempo para você. Esperando por ti, então vem, Espírito aqui, sopra sobre mim, vem com teu poder, tua glória quero ver, estou aqui. Esperando por ti, vem, Senhor. Vem, Senhor. Talvez tenha alguém nessa manhã com uma necessidade de tomar uma decisão difícil, radical. E o Senhor tem trazido isso à sua memória nessa manhã, ou você já chegou assim, não sei. Uma decisão que pode mudar um pouco o rumo da sua vida, como foi com Simão. Se tiver alguém assim, puder levantar a mão, eu queria orar por você. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, Senhor, e nós oramos nessa direção, que o Senhor traga confiança, clareza, Senhor, direção para decisões difíceis, Senhor. Que essas decisões sejam decisões da tua mente, do teu coração para essas pessoas, Senhor, que estão precisando, esses irmãos e irmãs, Senhor. Eu oro, Senhor, para que não sejam enganados nas suas decisões, que saibam discernir o coração, as circunstâncias, e ouçam a sua voz e consigam responder na direção da sua voz, Senhor. Todo aquele nessa manhã, toda aquela que tem decisões difíceis para tomar, eu oro para que o teu amor acalme e teu amor traga direção, Pai. Que seja uma experiência extraordinária, Senhor. Que seja um marco, Senhor, na vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se você que deseja participar, se lembrando nessa manhã da obra de Cristo, com alegria, né? Feliz por causa de Jesus na sua vida. Sabendo que, ainda que se Ele chegar a pedir para nós nos abandonarmos tudo, nós teremos tudo nele. E a gente não precisa ficar com medo de ficar sem nada, porque quando nós estamos com Ele, nós teremos de fato tudo. Amém?
Talvez Deus não esteja chamando você para algo radical agora, mas essa confiança pode ficar no seu coração já hoje. Eu não tenho medo de ir com Jesus, porque Ele vai cuidar do meu coração. Eu só preciso responder corretamente a Ele. Se Ele pedir para seguir, eu sigo. Se Ele tivesse pedido para eu continuar pescando, era para eu continuar pescando. Se Ele pedir para eu ficar, eu fico. Se Ele pedir para ir, eu vou. Se Ele pedir para fazer outra coisa, Ele agora manda e dirige a minha vida, governa tudo. Amém? Então, com esse coração, convido você que deseja participar dessa ceia. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor confiou a Teu Filho tamanha obra em nosso favor, Senhor. E a gente sempre diz isso aqui, Senhor, a gente nem entende o tamanho disso tudo às vezes, Senhor. Mas nós vamos na Tua direção, à Tua mesa, com fé, Senhor. E que assim como o pão é alimento para o nosso corpo, e suco, vinho é alimento para o nosso corpo, é vida para nós, no natural, nós recebemos nessa manhã, pela fé, a vida sobrenatural de Cristo e o poder do Espírito Santo, Senhor. Nós nos alimentamos de Ti nessa manhã, Senhor. Enche-nos, Senhor. Nós nos aproximamos em fé do Senhor e confiamos, esperamos que o Senhor vai agir em nós a seu tempo. Nós nos lançamos em confiança no Senhor enquanto nós nos servimos da Tua mesa. Opera em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se servir aqui. Todos se serviram? Aqueles que ainda não participaram, podem participar juntos também. Amém. Deus abençoe a sua vida. Aproveita aí para dar um abraço nesse fim de reunião junta, bater um papo, expressar a comunhão. Diga aí ao seu irmão, Deus te abençoe, meu irmão. E a gente se vê no dia da família, sábado. Tá bom? Amém.